Está começando mais um Antenados na Geral. Eu sou o pastor Pablo Queiroz. É muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Peço que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz no dia bonito que o Senhor fez hoje. Já quero deixar aqui o versículo do dia, que fica em João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu sempre digo que nem Deus salvou o mundo com o Verbo desencarnado. Para o mundo ser salvo, o Verbo teve que se encarnar. Da mesma forma, você que crê na palavra tem que encarnar a palavra em você, materializar a palavra na sua vida, para que você seja sal e luz na terra e aonde você pisar a planta dos pés. Porque uma ortodoxia morta, somente falar que crê, essas são palavras que vai. O que testifica que você foi transformado e regenerado é o teu testemunho, a tua vida diária, a sua relação com os seres humanos. Então fica aí a palavra. Se você quer ser um servo de Deus, segue aí esse conselho no início do programa de hoje. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre denominações evangélicas. Por que tantas denominações? Será que isso é crescimento ou é divisão? Será que isso é um desenvolvimento, uma evolução da igreja ou é racha? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Para participar do programa de hoje, convido ele que é pastor presidente da Igreja União em Cristo, Alain Cramo. Bem-vindo a Antenados na Geral. A paz do Senhor, meu amigo, meu irmão Pablo, muito bom estar de novo contigo. A paz do Senhor, pastor Sérgio, que acabei de conhecer. Espero que a gente vai ter uma caminhada junto, agora em diante, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, querido ouvinte. E o tema é realmente atual. É um tema também polêmico e atual. E eu espero que em Cristo Jesus vamos ser um canal de resposta para ti, tá? Que Deus te abençoe e fica antenado conosco. Em nome de Jesus. Para participar também ele, que é pastor do projeto Vida Nova em Nilópolis e também psicólogo clínico, Sérgio Filho. Bem-vindo a Antenados na Geral. Obrigado, pastor Pablo. Estamos aí mais uma vez. Para mim é um privilégio, um prazer mais uma vez estar aqui com você, meu amigo, né? Aquele surf juntos aí na praia. Aqui também com meu querido aqui, testificando o carinho já que eu sinto por ele, pastor Alain. Muito bom, muito simpático, né? O pastor, meu irmão em Cristo. Você também que nos acompanha na telinha. Espero que sejamos aqui uma bênção para a tua vida. Vamos lá. Maravilha, então o programa aqui está hoje entre amigos. Se der aqui algum problema aqui nas discórdias, pelo menos vamos terminar aqui com perdão e graça, né? Porque denominação é um tema polêmico e vamos tratar aqui nesse momento. Quando pensamos em uma denominação evangélica, imaginamos uma igreja que funciona com um nome, estrutura, com sua doutrina e ritos comuns. Mas por que tantas denominações? Esse fenômeno estaria ligado ao movimento para reformar a Igreja Católica Romana durante o século XVI? Ou passa apenas pelo capricho de alguns inconformados com a forma de liderar de outros? Ou ainda, simplesmente, são adaptações necessárias da fala do apóstolo Paulo, quando diz: fiz-me tudo para todos, para por todos por meio chegar à salvação de alguns. E aí, pastores, vamos começar aqui pela primeira pergunta básica de todas: por que existe tantas denominações, tantos nomes de igreja? Como é que a gente pode tentar detectar, diagnosticar esse fenômeno? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer alguma coisa para os ouvintes. Eu gostaria que você gravasse muito bem essa primeira fala, que Deus está no controle. Porque muitas pessoas acham que é apenas uma obra maligna. Mas eu gostaria que você entendesse que Deus sempre esteve no controle da direção da sua igreja. E que tudo o que está acontecendo, com certeza, não surpreende Deus. Ele sabia de tudo isso. Muito bem. Como que nós dizemos uma denominação? Ela se caracteriza de três formas. Foi bem falado no início. Ela se caracteriza primeiro por um nome, um grupo de pessoas, não é, que se denominam, que são acompanhados de um certo nome. Ela se caracteriza, segundo, por uma estrutura, uma organização e depois uma doutrina própria, não é?
E essa questão de denominação, ela é muito mais antiga do que muitas pessoas pensam, queridos irmãos. Eu vou já falar de denominação logo junto com a igreja primitiva. A Bíblia vai falando, né, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, que tem um momento que o apóstolo Paulo vai tratando na igreja de Coríntio algumas pessoas que dizem, eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. Já começou o problema da denominação ali. Aí o apóstolo Paulo vai dizendo, mas quem vai dar o crescimento é Jesus Cristo. Um grupo de pessoas que já se identificavam com Paulo e já se tomaram o nome de Igreja Cristã, vamos dar um nome aqui, Igreja Cristã Paulina, e um grupo de irmãos dizendo, sou do Apolo, Igreja Cristã Apolonina, vamos dar o nome que você quiser. Então a denominação já existia, já era uma tendência humana, não é? E logo depois, quando a igreja vai nascendo, no século II, gente, já havia várias denominações existentes. Porque tem alguns irmãos que acham que as denominações são coisas que nasceram agora, ou que vieram depois da igreja católica. Já existiam no século II, existiam mais de 20 denominações. Eu vou te dar algumas denominações aqui que vai te surpreender. Os ebonistas, o que eles faziam? Eles não acreditavam, não é, na divindade de Cristo. Nós temos arianos, que eles não acreditavam de maneira nenhuma que Cristo era a coeternidade de Cristo com o Pai. Em outras palavras, que Cristo foi criado, mas Cristo não era eterno. E nós tínhamos várias outras, montanistas, que diziam que tinham recebido uma nova revelações. Então, essa questão de denominação já existia há muito tempo. Mas agora, tu me pergunta, pastor Alain, por que você diz que tudo isso aqui está na plena direção de Deus? Eu vou dar algumas razões por que eu diz isso. Deus já sabia que os seres humanos são imperfeitos. A nossa imperfeição fez nascer as denominações. Deus sabia que os seres humanos, de maneira nenhuma, vão estar em conexão plena com Ele. Então, nós teríamos divergência entre nós. As denominações nasceram de algumas divergências. E o que eu acho interessante também é que às vezes tem a igreja de visão e a de divisão, né? São duas coisas diferentes. Tem aquela que tem visão e aquelas que nascem de uma divisão. Eu acho que também dá para diferenciar, porque tem umas que nascem de rebeldia, de outras. Mas tem outras, não é, pastor Alain, que não nasce de rebeldia, mas é uma necessidade do momento de ir para um outro lugar e, às vezes, institucionalizar, oficializar. E, para oficializar, você tem que, né, criar um documento. Será que a gente pode entender por aí que existe a igreja de visão e a de divisão? São duas coisas diferentes? Totalmente diferente, não é? A igreja de divisão é aquela pessoa que está numa igreja, uma doutrina séria, não é? E por orgulho, por vaidade, isso aqui nós temos de montão. Por orgulho, por vaidade. E andar de carreira solo. Querendo ser PP. Pastor presidente. É algo que eu sempre falo. Tu quer ser PP, pastor presidente? Eu quero ser pastor presidente. Eu não concordo com a tua ideia. Quem diz que porque nós não concordamos com as mesmas ideias, nós não podemos conviver juntos? Aprender a conviver com as nossas divergências. Aquela velha frase que o que nos une é muito maior do que nos afasta, né? Isso. E o camarada se levanta a sua própria igreja, não é? Porque simplesmente ele não concordou com algumas ideias suas, mas nós temos muitos pontos em comum, não é? Ou por orgulho, por vaidade, por vontade de aparecer, e daí vai nascendo as diversas denominações que nós temos, né? Mas um assunto que nós podemos falar, como que eu disse, está no pleno controle de Deus. Deus sabia de tudo o que iria acontecer, porque Deus sabia que em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. E muitas das denominações que nascem são devido a algumas contradições doutrinárias, mas o mais importante é que nós acreditamos no mesmo Cristo. O mesmo Cristo, não é? Aquele que se fez carne. Não é? O mesmo Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós. O mesmo Cristo que levou nossos pecados na cruz do Calvário. O ponto primário é o mesmo. O ponto primário apesar é o mesmo. dos pontos secundários poder ter suas divisões, sua diversidade. Acredito, Pablo, que a gente deveria não começar já com a história construída. A gente tem que tentar entender, tendo em vista que nós somos discípulos de Jesus. Nós somos aqueles que temos a Cristo como o Senhor da nossa vida e seguimos as suas instruções
E nós temos dois meios, né, seguros disso acontecer. Um é a Escritura e o outro é o Espírito Santo que em nós habita. Nós vemos a primeira vez que é colocado a terminologia igreja em Mateus 16, é o próprio Cristo que coloca, e diz que ela seria edificada sobre a revelação dele ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, dele ser a própria revelação do amor de Deus, da graça de Deus, e sobre essa pedra, sobre esse fundamento, a sua igreja seria edificada. Bom, Cristo nunca falou de denominações. Cristo, em 3 anos e meio aproximadamente, sempre discipulou os seus alunos. O assunto era o reino, né? Reino de Deus e o reino nos corações. O reino está entre vós enquanto ele estava, depois o reino estará em vós, e a descida do Espírito Santo trouxe o reino de Deus em nós. E nós somos unidos por meio desse Espírito. Agora, aconteceu na edificação da igreja, ao longo da sua história, a partir do livro de Atos, as denominações, muito diferente de como é a denominação hoje. Qual é a diferença que eu vejo? Primeiro, do termo denominação, aquilo que é denominado. Então, aquilo que aparecia como característica de uma comunidade. Por exemplo, os bereanos tinham uma característica, eles eram os que conferiam se aquilo que Paulo dizia estava conforme a Escritura. Então, era alguma coisa, era um fenômeno comunitário, local, que aparecia. Para identificar, uma identificação. Ali eles recebiam, o próprio nome cristãos não foi a própria igreja que deu, não foi Cristo que nos denominou. Então, porque parecíamos com Cristo, nos chamaram de pequenos cristos. Ali vão os cristãos, né? Fomos chamados assim, se não me falha a memória, em Antioquia, a primeira vez, não foi isso? Antioquia fomos chamados a primeira vez por cristãos. Então, a gente precisa ir nessa raiz para pensar o que é que está acontecendo agora, creio eu. Primeiro, eu não posso me perder de Cristo como o alvo, Cristo como o meu Senhor, como o meu rabi, o meu mestre. É Ele quem me ensina, Ele deixou informações para eu seguir, que é a base e que são aquilo que o pastor Pablo falou aqui, que é o fundamento, que é aquilo que é primário, aquilo que nós não podemos perder. Aliás, se nós não tivermos pontos primários, vamos ter discordâncias. Com certeza. Não é à toa que há um movimento ecumênico tentando nos aproximar como uma religião mundial e única através da tolerância dos pontos secundários e, por que não, terciários, por exemplo, políticos e econômicos. Então, vai ter um povo que, por seguir o primário, com toda chamado hoje de fundamentalismo, mas é uma lealdade a Cristo, que não vai participar disso, entende? No entanto, ele não é um povo divisor, ele é um povo que está seguindo a Cristo, entende? Para começar, acho que isso aí maravilha. E quais são os prejuízos, ou a problemática que a ambiência cristã pode ter diante de uma denominação que surge de uma divisão, de um rompimento, como a gente falou aqui no início, através de um capricho egoísta? Será que isso vai trazer prejuízo para o reino de Deus? Porque hoje tem lugares que você encontra uma igreja e parede tu vai ver uma outra igreja com outra denominação. Mas espera aí, não é o mesmo reino, não é o mesmo Deus? Eu já preguei numa igreja, que literalmente era assim. Eu preguei numa igreja, do lado tinha uma outra igreja, parede. Aí eu pregando e ouvindo o pregador do outro lado aqui pregando, lá da outra igreja, e eu pregando aqui, e eu pregando, e ao mesmo tempo pensando nessa situação. O culto dele acabou primeiro, saiu o povo, veio para a porta da igreja que eu estava pregando. Aí eu falei dentro de mim, por que a gente não quebra logo essa parede e faz logo uma só igreja, aprender a lidar com as diferenças? Eu sei que de repente um acredita no batismo pela imersão, outra a aspersão. Faz a gosto do freguês. Tu quer como? Aspersão, imersão? Por que não dá para a gente juntar e tentar adaptar as nossas doutrinas, já que a prioridade, o assunto primário é igual? Jesus veio em carne, Ele é Deus, Ele é reconciliador entre Deus e os homens. Então, é difícil entender essa parte, né? Por que as nossas diferenças nos afastam tanto? Me parece, Pablo, que quem começa com isso no século IV foi Constantino. Quando ele vai definir uma religião oficial, e ele vai, não é à toa que ele denomina, que é denominado a Igreja Católica, Apostólica e Romana. Se oficializou nele, né? Você vê que estava caminhando para isso, ele vai e pum, oficializa. Essa
denominação, ela não está ali à toa, ela é católica porque ela é universal. Quem não está nela está errado. Então tem toda uma motivação também política. Também política. A raiz a oficialização, né? Exato. Então, agrupar é manter, fazer sobreviver um império. Então, ela é apostólica porque tinha em vista a adaptação dos bispos da igreja ao bispo primaz. Né? E ela é romana porque ela é oficial de Roma. E Roma é a grande e eterna cidade das 7 colinas. Sabe? E havia ali pessoas que não se envolveram. Então, porque havia outros grupos heréticos, então houve a necessidade de se determinar uma igreja verdadeira. E aí denominou-se a Igreja Católica Apostólica Romana. Com todo respeito, carinho aos irmãos católicos, a história, pelo menos na minha visão, na minha interpretação histórica. Maravilha! Vamos então para o break, um rapidinho intervalo. Você que está aí gostando, não sai daí, que Antenados vai e volta já já. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Ao som da sua voz, minha alma floresce. Está em mim, já pode suportar. Antenados ao Geral está de volta aqui para o segundo bloco, sempre louvando a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Lembrando que o programa é seu, você é o patrimônio da Boas Novas. Eu vou passar aqui debaixo o telefone do Antenado, você pode ligar para mim, mandar uma pergunta, mandar temas, participar, grava um vídeo no WhatsApp, manda para mim aí o que está no seu coração. Queremos aqui, junto com os pastores, tentar te ajudar, te instruir, para que você cresça na graça e no conhecimento. Lembrando que esse programa vai para o nosso canal que temos no YouTube. É muito importante a sua visitação. Compartilha, divulgue a palavra de Deus. Temos uma página no Facebook. Visita lá nossa página, curte, compartilha. Tem os recortes dos melhores momentos. Inclusive, eu passo aqui os bastidores também, fazendo ao vivo. É importante a sua participação. Vamos lá? E lembrando que nesse momento aqui chegou já no segundo bloco, pegou um trânsitozinho, mas chegou a tempo, que vai participar também aqui do debate sobre denominações. Ele que é mestre em teologia, licenciado em filosofia e conferencista da Bíblia Apologética, está sempre aqui conosco, a Hilton Bezerra. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Que bom dizer que é crente, né? Bem rouco hoje, realmente o trânsito complicado, mas chegamos com alegria. Deus abençoe cada telespectador e que a graça do Senhor repouse sobre sua vida. E o pastor Pablo sempre com esses olhos brilhando. É o Espírito, é o Espírito, né? E encontrar aqui o pastor Alan Cramo e está conhecendo aqui o pastor Sérgio. Valeu. Já que chegou, pastor Hilton, estamos falando aqui sobre denominações. Por que existe tantas denominações, tantos nomes, tantas convenções? Explica pra gente aí. Rapaz, eu não ouvi aqui a fala dos colegas, mas eu acredito, na minha visão teológica, que existe 3 viés preponderantes para que haja tantas denominações. Vou acrescentar mais 4 viés. O primeiro, eu vou para o texto bíblico de 1 Pedro 4,10, quando Pedro fala sobre a multiforme graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus não é uniforme, ela é multiforme, as facetas do caráter de Deus. Até porque, quando Paulo ele esclarece sobre a questão da pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, quando ele fala dos dons, ele fala que há diversidade, né, de manifestações, mas o Espírito é o mesmo. Então, essas questões, ela tem, o primeiro viés é esse. A graça de Deus é multiforme, não é uniforme. Não adianta eu querer uniformizar a igreja e nem as pessoas. Nós não somos iguais. Nós somos indivíduos. Temos características peculiares a cada um. Enfim, esse é o primeiro viés. O segundo viés, eu acredito que é o viés humano, né? Por quê? Porque a igreja tem 2 linhas. Ela é a igreja orgânica e a igreja organismo. A igreja orgânica, ela é o corpo de Cristo. Ela é intocável. Como fala 1 Coríntios 12, 27. Paulo fala, nós somos o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Formamos a igreja do Senhor Jesus. Agora, a igreja, no sentido orgânica, ou melhor, orgânica, desculpa, fiz uma confusão entre organismo e orgânica. A igreja orgânica é uma instituição. Essa instituição, ela tem CNPJ, estatuto, regimento interno, sua liturgia, modus operandi, que tem muito a ver com a personalidade do indivíduo.
Por exemplo, pode fazer uma análise, apenas um comentário. Você vai para uma igreja mais tradicional, no aspecto litúrgico, as pessoas são mais... tem uma tendência de ser uma personalidade mais tranquila, né? Você vai para o movimento pentecostal, via de regra, pessoas de personalidade mais forte. Ou seja, tem muito... Claro que tem todas as exceções, né? Por exemplo, eu sou batista, estou extremamente sanguíneo. Então, tem muito a ver com a questão da identificação da pessoa. Então, primeiro, viés teológico, segundo, humano. O terceiro seria, na minha visão, rebeldia, né? Gente que quer formar igreja porque está achando que esse negócio é legal e é um barato. E aí o cara põe a mão na cabeça dele, eu me consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora eu sou profeta do Eterno, e aí tem um monte de gente que ainda vai atrás de uns doidos desses. Então, seria o terceiro. E o quarto e último, né, seria o aspecto teológico, humano, a rebeldia, né? E o quarto e último, talvez fica um pouco preso ao humano também, seria o sentido desse. Por exemplo, a Bíblia mostra, e eu vou voltar mais uma vez, lá em Números, no capítulo 16, que Deus nem poupou nem a irmã de Moisés, Miriam, que era irmã de Moisés, e Arão, né? Eles questionaram, falaram, calma aí, Deus só fala contigo? Porque a gente está no tempo da graça. Então, um dos solas da reforma era o sócio sacerdócio universal dos fiéis, ou seja, todos têm acesso a Cristo. Então, nós não temos guru, não temos papa, não temos o líder que vai segurar as demandas espirituais. Nenhum pastor, por melhor que ele seja, ele vai suprir a carência da necessidade de uma ovelha. Todo mundo tem que ter Jesus como seu supremo pastor. Então, só para concluir, né, já que eu cheguei agora, então só para aproveitar, estou aproveitando. Então, só para concluir, o que ocorre? Então, Arão e Miriam ficaram naquela conversa, e aí Moisés, vamos fazer o seguinte, então, eu vou lá na minha tenda orar, vocês vão na de vocês, vamos ver como é que vai ser. Meu irmão, a glória de Deus desceu lá onde estava Moisés, e comitantemente a Miriam ficou leprosa. Então a coisa foi feia, parou o povo todinho por causa de gente rebelde. Então acredito que um dos fatores de também haver tantas denominações também é a rebeldia e é a descrença pós-moderna nas instituições, porque muita gente também, faltando com credibilidade, com transparência e se utilizando, talvez, do púlpito da igreja, pastilou completar. Também é uma realidade. Não justifica, mas também é uma realidade. Agora, será que a gente pode pensar, vamos pensar na ótica de alguém que está do lado de fora, vamos tentar pensar em quem não é cristão. Olha as muitas denominações. Será que isso pode dividir o corpo de Cristo? As pessoas entendem como divisão? Como é que a gente interpreta? Será que pode dividir? Muitas denominações? Batista, Assembleia, e aí podia, Presbiteriana, Universal, Projeto. Será que isso divide o reino de Deus? Divide o corpo de Cristo ou não? Bom, eu tenho uma visão bem clara a esse respeito. Para a pessoa que está lá fora, ele vai dizer sim, vai dividir totalmente. Mas que analisa de maneira clara, vai ver que é o corpo de Cristo que está atuando. Por exemplo, tu vai numa determinada igreja que se preocupa muito mais, não é? É na ministração da palavra. Glória a Deus, se aprofunda mais no conhecimento da palavra. E vai ser palavra, palavra, palavra. Tu vai numa outra igreja, onde você tem mais uma direção sobre a manifestação do Espírito, dos dons, mas a palavra também é pregada. Tu vai numa outra igreja, não é? Onde vão se focar mais sobre evangelismo, não é? Local. Tu vai numa outra igreja, onde vão se focar mais sobre evangelismo no exterior. Tu vai numa outra igreja, que vão se preocupar mais em atingir uma classe de pessoas que muitas vezes nós não conseguimos atingir, não é? Seja roqueiro, pessoa que, como nós estivemos na igreja, uns irmãos, não é? Que de uma outra denominação, que era um grupo de roqueiros. Quando eles chegaram na igreja, alguns irmãos já vieram preocupados, pastor, o que vai acontecer aqui? Eu falei, deixa, é o corpo de Cristo atuando. É o corpo de Cristo. Quando eles vieram, pastor, foram uma bênção, uma maravilha. Os irmãos pediram para que eles voltassem mais. Glória a Deus. O que estou querendo dizer com isso? Quando nós juntamos o trabalho de todos o corpo está trabalhando. É a unificação do corpo, não é? Se a gente conseguir ver dessa forma, essa multiforma, não é?
de Deus trabalhar, nós vamos ver que Deus está trabalhando. Aí não tem divisão. Aí não tem divisão. Deus está trabalhando através de todas essas denominações, o corpo está em ação. Essa é a visão que eu tenho. Porque tem pessoas que já chegaram até mim, pastor, eu congreguei numa igreja, o pastor não deixava eu visitar outra igreja. Como se a igreja dele, a denominação dele fosse a representante entre Deus e os homens, a soberania. Né? E aí, como é que a gente entende esse fenômeno? Então, Pablo, pensando agora mais no século XX, XXI, onde a gente teve uma explosão, né? Vamos chamar assim, carismática, pentecostal, neopentecostal, eu particularmente tenho a seguinte interpretação. O que tem prevalecido, é claro, com as suas exceções, a dificuldade de pessoas, já líderes. Normalmente quem divide é líder. Quem divide é quem já tem dons e talentos, quem divide é quem Deus até está chamando, né? E não está suportando algumas coisas naquela estrutura que ele está. Então, você tem assim uma fotografia que, inclusive, domingo agora a gente estava conversando na escola bíblica dominical, de Josué indo a Moisés e dizendo que tem um povo, tem uma galera lá profetizando no meio do povo. Então, tem profetas no meio do povo. Ele vai a Moisés e Moisés fala assim, cara, eu queria que todo mundo fosse profeta. Moisés é um cara totalmente sarado, é um cara que tem intimidade com Deus, é um cara com que Deus fala face a face. E ele sabe que o que está no coração de Deus não era uma tribo sacerdotal, mas um reino de sacerdote. Ele conhece o coração de Deus, então ele está tranquilo. Apesar de Josué carregar a prerrogativa de aluno e de discípulo, lhe cabia até o erro de não querer que outro fosse Moisés. Mas Moisés, por ser um líder curado, sarado, entendia muito bem que o que estava acontecendo lá era um movimento de Deus e que o que ele mais queria é que tivesse outros profetas. Agora, existem outros Moiséses, vamos chamar assim, neuróticos, egolátricos, narcísicos, sabe? Pessoas com uma visão, como o pastor disse aqui, que tentam se locupletar. Igreja hoje é um grande negócio. Então, são diversas as razões. Por exemplo, é diferente você perceber um fenômeno característico em que receba uma denominação ao percebermos aquilo que aparece, como eu falei aqui dos bereanos, características que aparecem, ou você procurar uma estratégia e fazer marketing, botar placa para marketing. E aí, como as pessoas veem lá de fora, na minha opinião, pastores, uma grande confusão. E outra coisa, eu não consigo entender, aí eu faço uma pergunta a vocês. Eu sou alguém que estou passando na rua, a igreja está ali, uma porta do céu para eu entrar e ser salvo, tá? Vamos colocar assim, bem encaixotadinho, tá? A graça de Deus apenas reduzida a isso, tá? Aí está ali, aliançado a convenção CSAGDDB-BPOL. O cara passa ali, o que aquilo fala para ele? Sabe não. Né? Fora a quantidade de nomes, então você tem a igreja de Deus, a igreja de Cristo, a igreja do Espírito Santo. Então a Trindade também está disputando a membresia, né? Então tem uma igreja de cada um. Então você tem hoje uma confusão enorme, uma falta de sabedoria para comunicar o Evangelho, e eu acho que isso aí a gente começa realmente a trazer muito mais dano do que a Sabe que eu entendo? Uma questão interessante na sua fala, pastor Sérgio, muito interessante e relevante, é que Apocalipse, os últimos 2 versículos, e Apocalipse 2, os primeiros 2 versículos, há uma interpretação direta de João sobre a figura do candeeiro e da estrela. Então João ele fala que Deus ele anda entre os candeeiros e que a estrela está nas mãos de Jesus. Então ele vai esclarecer em Efésios 2 quem é a estrela. E ele fala que a estrela é o pastor. E ele vai esclarecer quem é o candeeiro. Essas são as 7 igrejas. Então, 2 verdades muito importantes no livro de Apocalipse. Primeiro, que Deus passeia no meio da sua igreja. E o pastor, que é pastor, está na mão dele. Então, se o pastor está na mão dele e ele é uma estrela, a estrela tem 4 características, pelo menos. Ela tem órbita própria, direção própria, brilho próprio, e cada uma tem sua própria direção.
Então, quando o pastor é pastor e entende isso, então ele não vai viver de imitação. Então você tem modelos de igreja, propostas de igreja, tem igreja com propósito, igreja sem propósito nenhum. Agora a grande questão é aquele camarada ser chamado por Deus, ter convicção do chamado dele e Deus respaldá-lo. Porque não adianta também, não, Deus me chamou, tá, e aí? E aí, Deus te chamou. Aí ele vai ficar inventando historinha, vai ficar inventando estratégias, como ele colocou muito bem, vai ficar inventando situações para surrupiar pessoas. E o problema é que não dá para manter pessoas na igreja, não dá para mantê-la numa igreja séria, se não tiver a palavra e se não tiver verdadeiramente um homem de Deus. Porque é só Deus que guarda, né? Eu acredito o seguinte, igreja não é negócio para ver se vai dar certo. E vamos abrir ali para ver o que vai acontecer. Para mim esse cara já está falido, já está quebrado, porque ele está começando no negócio. Então a gente tem que partir da perspectiva que tudo isso existe, e o único cuidado que eu acho que devemos ter é que a gente não quer dar subterfúgio nem conteúdo para aquele que está afastado da igreja e metendo o pau na igreja. A gente sabe que tem tudo isso, o programa aqui é sério e a gente está falando com seriedade. Contudo, isso não é motivo para você ficar fora. É a frase mais célebre que está percorrendo as redes sociais hoje. Se você saiu da igreja por causa de uma pessoa, é porque nunca esteve lá por causa da pessoa de Jesus. Então, por mais que tenhamos denominações, por mais que tenhamos propostas, por exemplo, a Igreja Batista mesmo, que eu sou um pastor batista, a Igreja Batista, por exemplo, lá atrás tinha que rebatizar, tem alguns que ainda fazem isso. E além disso, ainda tem a questão da ceia, né? Então, meu irmão, e não tem na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Os caras inventaram isso, né? Se tiver alguém que vai assistir, inventaram, não tem declaração, e aí criou uma confusão. Aí você da Presbiteriana ou da Assembleia de Deus não pode ir lá estar junto com... Coisa de doido, isso é coisa do homem. A denominação, quando ela é saudável, eu penso que ela é utilizada para poder só identificar. Agora, quando vira feudo, aí já atrapalha toda a história, né? Ela não pode virar feudo. Mas meu sonho, eu tenho um sonho, que eu sei que eu vou um dia poder realizar isso, é chegar um pastor lá no meu bairro, onde eu sou pastor, e dizer, pastor, eu estou começando minha igreja aqui, estou procurando um lugar. Eu quero sede, toma aqui um dia onde não tem culto na minha igreja, toma, utiliza aí para você começar a sua igreja. Vai começando. Se quiser ajuda dos nossos obreiros, nossos pastores, para também te ajudar, vamos, se isso é legal, cara. Né, essa coisa sem divisão nenhuma, porque a instituição ela é inevitável. Né? Vamos começar dentro da casa de um irmão. Aí está eu aqui, nós quatro, com a esposa e com os filhos. Chega uma hora que a gente vai ter que falar um papo de homem. Aí vai ter que ter alguém cuidando das crianças, já virou o departamento infantil. Aí depois vamos falar só para casais aqui, dentro da igreja, sem nada nominado, né? Virou o departamento de casais. Então a instituição é inevitável. O que a gente não pode fazer é o feudo, essa divisão cruel, mas o reino de Deus tem que tratar dessa forma. Esse negócio do cara não poder ir na igreja do outro, isso aí eu acho ridículo. Tem que não vai na igreja do outro não, porque isso para mim é ridículo. É medo. Acho que o cara está com medo de perder membro. É ridículo. Pastor Pablo, eu queria enfatizar algo. Para a pessoa que está de fora, que não entende o que está acontecendo dentro, ou às vezes que está dentro e que não entende o que Deus está fazendo, ele vai ver uma confusão total. Mas só que a pessoa que está entendendo o que Deus está fazendo, está no controle de Deus, ele vai entender que é o corpo de Cristo, através das denominações, está trabalhando. E que se a gente vê, estamos trabalhando no mesmo propósito. Mas apenas com denominações, mas com o mesmo propósito, que é o quê? Levar Cristo, não é, a todos os confins da terra. Claro, dentre todas essas denominações que existem, algumas se desviaram totalmente da sã doutrina. Mas agora cabe à pessoa chegar onde de verdade existe um homem de Deus sério, uma direção séria, não é? Um propósito, uma visão de Deus, não é? E que faz parte do corpo de Cristo, trabalhando com as demais denominações. Maravilha! Esse bloco foi para conta, vou para um break, um rápido intervalo, tem 2 pela frente, você não pode perder, o papo está muito abençoador. Não sai daí que Antenados volta já já. Faz seu nome, monta seu império. Dá rolê de BM0, 1, 2, 3 motos. Mil manda na pista, faz a galera se sacudir. Antenados na geral está de volta aqui para o terceiro bloco, falando sobre as diversidade. Diversidade é essa palavra? Diversidade, pronto, diversidade de denominações que existe na igreja cristã. Pastores, vamos lá, vamos colocar aqui um exemplo prático. Queria ouvir de vocês. Um membro da sua igreja está lá no projeto Vida Nova, em Nilópolis. Ele quer visitar uma outra igreja. Qual seria a sua orientação?
suas... a sua direção, o que você falaria para um membro da sua igreja que quer visitar outra denominação? Primeiro que eu não tenho essa neura. Se ele for, foi... Se Tem ele neura. vier me perguntar, eu não tenho problema nenhum, né? Eu Tem pergunto. alguma coisa no teu coração, algum sentimento de perda, alguma coisa assim, um risco, uma insegurança, vou perder, pode gostar ou não? Porque existe isso no coração de muitos pastores. Ô, Pablo, eu tenho muito claro no meu coração que, apesar do exemplo da estrela, não há brilho nenhum em mim. O brilho é de Cristo, a igreja é de Cristo, né? Eu às vezes costumo me colocar, é forte o que eu vou dizer, mas do pastor sou... Sabe o cão, pastor? Pega lá. Sabe, eu tenho uma noção muito forte no meu coração, que a igreja é dele. Eu não tenho... Se eu tentar exercer o controle disso, eu vou ficar doente Não é a mental. ovelha que é dada ao pastor, o pastor que é dado à ovelha. Exatamente. O processo E ele deu uns para apóstolos, uns para... que tendo em vista, então, ele me deu de presente, né, uma dádiva dele para a igreja, para eu servir a ela. Agora, a igreja é dele, ele é o sumo pastor. Ele, por meio do Espírito Santo, pastoreia esse povo. Agora, cabe a mim dar alimento. Cabe a mim dar essa cobertura de oração, ajudar, ministrar sobre eles, servi-los. Eu vou ter a tranquilidade do evangelho que eu estou pregando, cara. O cara, ele não vai ter contaminações. Se ele for num lugar e ele perceber que ali há um fermento, né, que não é do evangelho e que pode trazer um dano à vida dele, ele vai perceber. Porque se o evangelho for ministrado, se a pessoa for alimentada com o evangelho de Cristo, do reino, do Senhor, cara, tu pode ficar tranquilo. Porque assim, por exemplo, se tiver um membro da minha igreja que está visitando uma outra, e a outra igreja que ele está visitando está sendo mais edificado do que na minha, vá, meu filho, está fazendo bem a sua vida. O importante é a gente amar a pessoa para que ela se sinta feliz. Né? Não se sinta culpada ao sair amaldiçoada. Não, está amaldiçoada, não permite que você saia. Teve um membro lá, um pastor que saiu lá da igreja, veio pedir a bênção, eu chamei lá na frente do púlpito, botei ele na frente, no meio da igreja inteira. Cheguei, irmão, vamos orar pelo fulano de tal. O período que ele esteve conosco foi uma bênção, somou, nós somamos na vida dele, para onde ele for, que ele seja canal de bênção, onde ele pisar. Isso mesmo. Sem nenhum problema. Mas essa é a visão bíblica, a visão que o pastor colocou agora, é porque a teologia do púlpito é a teologia da igreja. Então você falou, o Projeto da Nova, é uma igreja séria, então vem com um trabalho que já tem um resultado. A gente conhece o trabalho da igreja, tem uma estratégia legal de evangelismo, desafiante, o apóstolo Ezequiel faz um trabalho bonito. Então, o que ocorre? A grande questão é essa questão sadia, essa questão de trazer uma teologia que não adoece, mas que traz as pessoas para o nível espiritual, né? E nosso papo aqui não é um papo romântico e nem demagogo, porque alguém... Não, é um papo sério, bíblico, porque, na verdade, eu concordo com você plenamente, né? Quando a pessoa, pastor, eu estou indo, mas também já aconteceu comigo, tá? O cara sentado na caminhonete e falou assim, pastor, o Espírito Santo falou para mim para outra igreja. Falei, querido, Deus abençoe. Eu muito feliz. E o cara saiu dele com raiva, porque ele queria que eu pedisse que ele ficasse. O Espírito Santo, meu irmão. Meu irmão, o Espírito vai Santo contrariar mandou, o Espírito. Mas eu falei, meu Deus, mas eu... Era até um caso que eu falei, vai logo, mas tudo bem. Mas, tipo assim, mas tem casos, né, que, poxa, não tem como você aprisionar, eu concordo plenamente, é visão de reino, né? Jesus ensinou em Lucas o seguinte, olha, os caras, Jesus, tem uns caras expulsando demônio aí, Jesus, tá em Lucas 9, por ali. Aí ele, presta atenção, quem não é por nós é contra nós, quem não ajunta espalha. Vocês estão fazendo, deixa ele lá, rapaz. A igreja é igual namorado, só fica se gostar. Se a pessoa não gostar, como é que eu vou prender o cara dentro da minha igreja ali? Se o cara não gosta, não está gostando, não está se relacionando bem. Vou dar orientação, dar telefone do pastor Sérgio, pastor Alain, pastor Ailton. Vai lá, procura, conheço o fulano, vai lá visitar. Eu já, várias vezes, já dei endereço do pastor Alain, que é perto da minha igreja. Pertinho, né? Vai lá, meu filho, vai lá, não se deu bem aqui não, vai lá no Alain. Dele toda quinta-feira, para todo o Rio de Janeiro, viu? Já chegaram, gente. Viu? Tá chegando, olha aí o Debate fruto. lá toda quinta-feira. E não tem guerra, é soma. Viu? O reino de Deus tem que somar. Né, pastor Pablo, é claro que a gente está sendo assim bem genérico. Existem situações em que, por exemplo, o pastor conhece, né, o rebanho do Senhor. Está ali no meio das ovelhas. Tem o cheiro da ovelha, está vendo. Dependendo do contexto em que ele vive, e é a ovelha que está solicitando ou está indo e voltando, você sabe que aquilo pode significar um certo problema. Sim. Aí você vai tratar no sentido de orientação, não de controle. Entende? Pastor, quero ir. Às vezes ele está indo para um movimento modista.
Você sabe que ele é imaturo. Aí você Influenciado não fala, por filho, outros. Filhão, não te libero, não. Você sabe que ele é imaturo, você sabe que ele vai morrer. Vou assim mesmo. E normalmente, a gente sabe a história, o que acontece? Normalmente dá problema. Inclusive, eu tive um problema muito sério com isso. Muito bom a fala do pastor Sérgio, iria tocar esse assunto agora. Teve um irmão novo na fé. Ele chegou, pastor, tem um curso de teologia no determinado ministério. E eu sabia que aquilo que iria ser ensinado iria ser tendencioso. Já sabia onde queriam chegar. Não é? Teologia da prosperidade, um monte de coisa, já sabia. Eu falei para ele, não te autorizo. Fica aqui. Não, mas o meu irmão está ali, está me convidando para visitar. Eu falei, não te autorizo. Não vai. Eu sei onde que vai chegar. Desobedeceu, pastor. Eu queria aproveitar, licença, pastor, aproveitar então, e já que o programa está também aqui no Rio todo, dizer que lá na igreja, na Rua Pajorá 25, acertei? Acertei? Igreja, nós estamos com a turma de teologia lá, meu filho. Teologia lá na igreja dele. Sem divisão. Comercial aqui agora. E continuando, né, o assunto, obrigado, pastor. Continuando o assunto, ele me desobedeceu, ele foi. Hoje ele está perdido, desigrejado, revoltado, combatendo as igrejas. Toda a doutrina, não acredita mais que existe pastor, não existe mais, não existe nem ceia do Senhor, não existe oferta, não existe mais nada. Não existe mais nada. Veja, Nem ele existe, veja, mas pastor Alain, nem saquei. veja, pastor Alain, você vê, a gente percebe, e não estamos nem na situação vivenciada, você está falando de algo que já passou. Um cuidado teu, não é um controle seu. Você está com cuidado. Há um coração de pastor aí envolvido, no coração de um filho, entende? É um cuidado de pai. E acho que também dá ruim, uma outra humildade que a gente precisa que não tem, às vezes, em alguns lugares. Por exemplo, pastores aí. Se eu sei que na minha congregação ali tem alguém que pastoreia melhor do que eu, sabe mais do que eu, dá o testemunho melhor do que eu, como um pastor, ter a humildade de descer do pedestal e falar, irmão, assume aqui o meu lugar, porque a igreja vai ser melhor conduzida por você. Essa humildade de entender que a igreja não é dele, não é nossa. A igreja é de Cristo, ele que é o pastor das nossas almas, né? Então, essa humildade de entender que o reino de Deus não é do homem. Eu sei que isso aqui eu acho que é uma utopia. Isso é só com discípulo. É só com discípulo, né? Se não for discípulo, não faz isso. A grande problemática é o seguinte, nós temos muito sociopata na igreja. Gente, o sociopata é uma psicopatologia que o indivíduo não consegue conviver com os outros se ele não estiver na posição de destaque. Então, acontece, o cara vai reconhecer, poxa, cara, que é Filipenses 2:3, considerar o outro superior a si mesmo. Então, essa questão que você falou aí, talvez seja utopia, talvez seja um sonho. Mas pensa só, se o cara estiver dizendo, poxa, eu estou conduzindo a igreja, mas se esse irmão estiver conduzindo com a sabedoria, com a experiência, a igreja vai ser melhor conduzida do que eu. E com a direção de Deus, né? Olha só como é que seria lindo e bonito. Assim, né? Eu sei que é Alice no País das Maravilhas. Você está pedindo para ele reconhecer que ele é um incompetente, que ele é menor do que você. Que com você haverá mais competência na condução do rebanho. Então, cara, é uma exigência para esse cara que muitas das vezes ele é carnal. É isso aí. E como é que você vai esperar isso de alguém carnal? Não tem como, né? rola. Acho que só... Porque eu penso no reino de Deus assim, como comunidade, família. Né? É claro que tem uma liderança, é claro que tem uma organização, mas assim, acho que tem que ter essa democracia. Agora, pastor Pablo, me desculpa assim entrar, mas uma coisa muito interessante que trata do nosso dia a dia. Igreja que tem bastante pastores, equipe de pastores, ou tem uma boa liderança, diáconos, né, bem preparados. Se você tem uma liderança ali insegura, narcísica, vaidosa, mas no meio da igreja há líderes com dons e talentos, com essa diversidade local, que abafa também, não deixa crescer. O pastor fica meio preocupado, ele fica enciumado. Esse é um outro problema. É quando o pastor, às vezes, sai de uma estrutura enrijecida, assim, meio mosaica, e se torna o Moisés do seu rebanho. Coronelismo evangélico. Esse é um problema. Pastor Sérgio, né? A gente tem que atentar muito para isso. Mas eu acho que esse problema são insegurança e falta de preparo. Porque quando você sabe quem é você... Porque o Salmo 116:15, o salmista falou o seguinte: os céus são o céu do Senhor, a terra lhe deu os filhos dos homens. No meu livro Empreendedor, Jesus, eu falo o seguinte, que o céu do Senhor, a terra,
Ele deu para nós. A terra tem para ser conquistada. Só que cada um de nós, dos mais de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, cada um já tem o seu espaço determinado. Quando nascemos, Deus já colocou em nós habilidades, capacidades, potencialidade, nosso caráter, nossa personalidade, modo de ser. Tudo isso está ligado àquilo que Deus tem, o nosso espaço. Agora, quando o indivíduo não reconhece isso nele, aí ele está preocupado com o espaço do outro e fica com medo de tomar o dele. Está entendendo? É questão muito de trabalhar neurolinguisticamente o psique desse indivíduo e espiritualmente. Aí você vai ter um cara sadio e aí a vida segue. Maravilha, esse bloco também foi para conta, tem muito papo para rolar, esse tema de denominação é muito extenso. Vamos para um break, toma um cafezinho, pega um biscoito, volta para cá, Antenados volta já já. Fui comprado com seu sangue, minha vida vai pro micro-ondas se desintegrar. Milícia quer pedágio. Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Antenados na Geral, falando sobre denominações. Maravilha, um tema muito pertinente, muito atual. Afinal, hoje o Brasil é repleto de denominações, tem surgido muitas denominações, igrejas com visão e que surgem de divisão, que se dividem. Vamos lá, pastor Alan Cramo, Jesus na sua caminhada, na sua instrução em relação ao discipulado, que temos que fazer discípulos. Será que isso dá margem para surgir novos grupos, novas comunidades, novas denominações, talvez? Porque ele vai num lugar, orienta a pessoa a fazer discípulo, né? E assim por diante. A igreja vai crescendo através do discipulado. Será que nesse discipulado, como existe diversidade de temperamento, de cultura, será que essas diferentes culturas, diferentes temperamentos do discipulador, pode então surgir pessoas que se identificam mais com aquele discipulador e aí surge essa espécie de divisão? Será que a gente pode entender que essas divisões também surgem por identificação? O que acontece, né? A igreja não é feita de grupinho, mas existem os grupinhos, mas não é forçado, é porque tem identificações dentro da igreja. É importante dizer que esses discípulos tinham a mesma visão que Jesus Cristo. Eles podiam ser de personalidade diferente, não é? Mas eles tinham captado a visão do reino, eles tinham adotado, não é, o discipulado de Cristo, a palavra do Senhor, uma visão única do Mestre. Então, não vejo como poder falar aqui de surgimento de denominações através desses discípulos que eram totalmente diferentes um do outro, não é? Porque eles tinham a mesma visão. Agora, você mesmo falou, não é, que essas denominações ela nasce de divisão. Ali não tinha divisão. Eles tinham uma mesma visão doutrinária, uma mesma visão do reino, um mesmo direcionamento que vinha de Cristo. Tu vê Paulo falando também, né? Ele não fala da igreja romana, na igreja em Roma, igreja em Éfeso, igreja em Filipos. É mais para identificar, mas não significava que tinha denominações diferentes. Mais para caracterizar. É isso, mais para caracterizar a comunidade, né, ao qual fazia parte, mas não para dizer uma denominação, com certeza. Qual o prejuízo, Ailton, que pode ter no reino de Deus ter tantas denominações com os nomes dos mais diversos e alguns até estranhos, né? O prejuízo é quando uma denominação denominada evangélica não é necessariamente evangélica, quando ela não tem compromisso com o evangelho. E aí então prejuízo total, porque independente do nome da denominação, porque tem nome para tudo hoje. Agora, quando essa denominação se denomina ser uma comunidade de fé evangélica e ela não vive isso na sua praticidade, na sua modo de viver, na sua maneira de se relacionar com a comunidade, aí é um grande prejuízo. Porque quando nós temos lá em Atos, no capítulo 11, verso 26, pela primeira vez os discípulos chamados cristãos em Antioquia, quando eles foram chamados de cristãos lá em Antioquia, o que aconteceu? Era um termo pejorativo. A proposta de chamar de cristãos era perjurar. Contudo, o número cristãos, o nome, tem no original o Christianoi, quer dizer os pequenos cristos, os imitadores de Cristo. Então, se essa comunidade, se essa denominação, seja lá o nome dela, ela está levando o nome de Jesus com ética, caráter e fazendo jus ao que o Evangelho diz, não há problema. E assim, isso é novo, né? Porque assim, antigamente só tinha as tradicionais, as igrejas históricas. De um tempo pra cá que surgiu essas emergentes com... O problema é que as igrejas históricas pararam no tempo.
e aí então não conseguiram. Por exemplo, eu sempre falo aqui em debate onde estou, dois teólogos interessantes, John Lander, ele fala o seguinte, que a verdadeira teologia, ela torna a linguagem inteligível e compreensível. E o John Stott vai dizer que o verdadeiro pregador, ele tem o jornal na mão e a Bíblia na outra. Ele pega a cena antiga e aplica a cena moderna. Ou seja, ele consegue fazer um link. E talvez as igrejas históricas, por não querer se contemporaneizar, ou não estar dentro da contemporaneidade, ficaram presos a dogmas. Por exemplo, Atos 13, 36, confere na sua casa, está escrito que Davi serviu a Deus de acordo com a vontade de Deus e conforme a sua geração. Ele soube ler o seu tempo. Então a gente precisa entender. Nós estamos na era digital. E tem igreja que está dizendo que a internet não é do capeta. Então, como teve na época, a televisão era do diabo, a gente está dentro da televisão. Então, até a rádio, teve uma época que a rádio então, também já foi. Tudo isso é do demônio. Então o problema está aí. Aí surge as transformações sociais e, consequentemente, a comunidade evangélica não é feita de alienados nem alienantes. Todos são participantes da sociedade, então a sociedade passa modificações, a igreja também passa. Agora, que a gente não pode abrir mão é dos nossos princípios, dos nossos valores. E aí, Pablo, foi isso que aconteceu. A igreja parou por um tempo, teve a reforma protestante e depois pararam. E aí então surgiu movimentos. Agora tem movimento, tem igreja que é séria, tem igreja que faz um trabalho muito bonito, um trabalho relevante. Agora tem igreja que não é igreja, é qualquer coisa, é empresa, a mistura de empresa com igreja. Eu vi uma história de um pastor que estava falando o seguinte, certo, tem 2 minutinhos, mas assim, ele disse o seguinte, olha, se eu chegar na minha casa, abrir a porta da minha garagem, vender hambúrguer, queijo, batata frita e Coca-Cola, eu não posso botar que é McDonald's, porque não é McDonald's. Eu não tenho a credencial do McDonald's, eu não tenho a patente do McDonald's. Então não é McDonald's. Tem muitas vezes igrejas que botam o nome de igreja, mas não é igreja. Não é igreja. Porque não tem as credenciais da igreja. Tem que ter credencial. Tem 30 segundos. Diga aí, dá uma palavra aí. É claro que essa questão da legislação no nosso Código Civil, ele acaba nos impondo algumas situações de ordem social e civil. Não tem como você... Eu não quero... Como é que eu vou abrir uma igreja, um local? Eu preciso de um CNPJ, eu preciso movimentar aquilo ali. Vai entrar recursos ali. Agora, eu não posso perder o conteúdo, como o pastor falou. O problema é o cara botar o CNPJ na frente da igreja. O negócio é o conteúdo, pastor Pablo. Conteúdo é a essência. Pode ter formatos diferentes, embalagens, né? Algumas de conteúdo. Bom gosto, outras de mau gosto, mas se o conteúdo é evangelho... Maravilha! Pastores, quero agradecer muito a presença de vocês, o papo, como sempre, edificante. Obrigado, Brasil, obrigado você que me ouve. Um beijo grande e até a próxima! Bate pesadão e faz que nem Sansão.